Olá, meus queridos amigos, estamos aqui de volta com mais uma live pela OAB de São Paulo, pela Comissão do Meio Ambiente, que é presidida pela nossa querida colega, nossa mentora Rosa Ramos, e eu pela pasta do Meio Ambiente Digital, responsável por essa pasta do Meio Ambiente Digital, que é uma pasta nova criada nessa última gestão, para que a gente pudesse abordar os aspectos do meio ambiente digital dentro do contexto jurídico, mas também trazendo para a realidade. E nessa intenção de trazer para o contexto da realidade é que a gente está fazendo essa série de lives para trazer a utilidade pública dessa pasta do meio ambiente digital, divulgar o que é isso na prática, qual a repercussão, quais os efeitos de direito para o dia a dia da população, o que a gente tem que estar atento em termos de segurança, quais as vantagens e desvantagens que a gente pode obter desse novo meio onde mais se dão as relações humanas na atualidade, que é um meio ambiente digital. E para isso hoje a gente vai conversar com Ayrton Júnior, empresário. Um prazer, Ayrton, te receber. Prazer é meu. Seja bem-vindo na nossa casa, a OAB é a casa de todo mundo. Aqui a gente discute o direito que regula a vida da sociedade, então é a casa da sociedade também. Então aqui é a sua casa, seja muito bem-vindo. E já se apresenta para o nosso público, quem é você, qual a sua área de atuação. Fala pra gente um pouquinho de você. Então, primeiramente, obrigado aí pela oportunidade, pelo convite. Basicamente, eu atuo muito em duas áreas. O mercado imobiliário, que é um mercado que vem crescendo muito, especialmente na área digital, no qual a gente tem conseguido ter ótimos resultados, né? Então, o mercado, tanto na parte mais tradicional, locação, venda, hoje muito indo na parte de investimentos imobiliários, locações de curta temporada. Então a gente tem um time bem amplo e várias frentes com líderes específicos, né? Mas a gente não atua nichado especificamente numa área só. E também eu sou sócio da V4 Company, que hoje é a maior assessoria de marketing da América Latina. Nossa, né? São 250 escritórios dentro do Brasil, alguns já fora, são quase 6 mil clientes. Então, tentar trazer um pouquinho aí de... Então é perfeito para falar com a gente da maior empresa da América Latina de marketing digital e é do nosso meio ambiente digital. Então você está utilizando o meio ambiente digital como o seu escritório, né? Como o seu ambiente de trabalho maiormente. Não, sem dúvida. Mesmo o outro negócio sendo um negócio mais tradicional, a gente usa demais o digital. E se não fosse digital, a gente não tinha nem próximo do resultado que a gente tem hoje. Porque você me contou, o Ayrton trabalha com a questão também do short stay, da questão de locação, e isso pega muito no meio ambiente digital também, com essa pegada da modernidade, de aplicativos, né? E você se sente seguro? Você acha que foi um ponto essencial, um ponto-chave para a expansão dos seus negócios? Ter a questão do meio ambiente digital mais acessível a todo mundo foi crucial? Sem dúvida. Hoje a gente teve um movimento um pouquinho diferente quando a gente fala de locação. Mesmo as empresas de gestão de locação de diária, eles fazem também locações longas, né? O slogan de algumas delas é até como se fosse um Netflix, é uma locação por assinatura. Exato. E aí ficou um pouco mais democrático o trabalho, tá? E aí também a parte da diária é algo que não é tão simples de conduzir. O que tem mais problema que às vezes as pessoas não têm a noção é que tem prédios hoje que são feitos para isso, né? Que são Exatamente. Os estúdios NR, né? Então eles são feitos para isso e aí tem uma composição que normalmente o prédio inteiro acaba abraçando a causa da locação de curta temporada, mas os prédios tradicionais no geral, muitas vezes você acaba ficando na mão de uma mudança de síndico mesmo. Tá, porque depende do síndico autorizar ou não. Mas aí é que eu chamo a atenção, depende do síndico, porque muito do digital ainda não está regulamentado. Sim. E aí a gente puxa a sardinha para o nosso lado, para os meus alunos que estiverem assistindo, os meus colegas, a necessidade da regulamentação para a gente trazer uma segurança jurídica para a população, para o empresário que está ali atuando na área e não sabe. Eu tô atuando corretamente? Qual o limite da lei para eu fazer uma locação short stay, long stay? Esse prédio me permite? Dependo do síndico me autorizar? Não há um amparo legal? Idealmente, quando você constrói um prédio para esse fim, São Paulo especialmente está mais organizado que a grande maioria do país. Então aqui são os famosos estúdios NR, né, o não residencial. Então
na teoria, você só pode comprar esse imóvel para locação por diária, né? Tá. Então, ele é feito para isso. Outros imóveis as pessoas conseguem fazer também, só que você tem uma legislação frágil que pode dar um problema futuro, né? Então, hoje, quando a gente vai trabalhar com o cliente, ele quer investir para alocação por diária, existem os produtos específicos que algumas construtoras atuam, que a gente consegue, de fato, agregar e conseguir dar uma garantia que ele não vai ter problema. Quando você compra um apartamento, lá num lugar de praia, eu vou comprar um apartamento frente mar. Dependendo, se você não fizer uma mínima pergunta, às vezes você vai comprar um apartamento porque você está pensando em fazer um aluguel de curta temporada e nem pode ir no prédio que você comprou. Exatamente. Então, É a falta de uma regulamentação clara para que não dá uma segurança jurídica contratual. Aí eu acho que a solução seria eventualmente você colocar uma cláusula de que se por acaso aquele condomínio não te autorize mais a fazer o short stay, você possa suspender o contrato sem nenhum ônus, né? É uma possibilidade. Depende do formato. Se você compra o varejo normal, né, quando você compra um apartamento direto com uma imobiliária, seja com um proprietário direto, na verdade você tem que pivotar o investimento ou se desfazer quando acontece isso, né? Porque não tem muito o que fazer. Você troca de fato. E não é um prédio que foi feito para isso, que não tem uma pessoa, um indivíduo ali que tem o poder de mudar, é uma lei ou algo que já está consolidado, você simplesmente tem que muitas vezes abrir mão do bem, né? E se você nem consultou antes para saber se pode, acontece, parece raro, mas acontece com frequência, você pode perder o investimento. Ou ter que colocar uma alocação de longa temporada que a sua rentabilidade é um pouquinho menor, ou tentar vender, mas aí não foi o objetivo da sua compra. Agora, Ítalo, no digital, quando alguém entra na sua plataforma, nas plataformas que você conhece, e faz uma locação long stay, por exemplo, ou short stay, e aquele escopo do condomínio eventualmente muda, como que o gestor lida com isso? A responsabilidade é sua? Quando vai ser feita uma locação de curta temporada, a gente sempre faz uma verificação, tá? Em geral, a maioria dos negócios que a gente faz sempre é direcionado para os prédios que podem. Tá. Para já evitar problema. Mas se vem um cliente pedindo numa região que a gente não tem um produto que foi feito só para isso, a gente tem que fazer a verificação se tem uma aprovação em assembleia condominial, que não vai ter problema pelo menos de curto prazo, porque de longo prazo a gente não consegue garantir 100%, que de fato ele vai conseguir pelo menos naquela temporada que ele estava buscando rentabilizar o imóvel, ele vai conseguir. Tá? Então a previsibilidade, ela oscila assim como oscila o dinamismo da rede também, né? Fazendo um paralelo, uma vez que não tem uma normatividade posta, vocês ficam aí tendo que lidar com a questão contratual como o único alicerce de garantia enquanto durar aquele contrato. Vamos colocar a assembleia, é um contrato que faz lei entre as partes, condôminos, né, os moradores, os proprietários, locatários, e aí durante a vigência daquele contrato, assim estabelecido entre as partes, porque não há uma legislação determinando, vocês conseguem garantir minimamente a estabilidade daquela locação para investimento. Então vocês hoje estão atrelados à lei entre as partes, ao contrato, e não a uma legislação, porque ela não existe. Por isso que a gente só vai nessa opção se o cliente quiser muito, tá? Particularmente, na nossa empresa, a gente muito raramente vende, a não ser que a pessoa insista, num prédio que tem essa volatilidade. O nosso foco para o cliente que ele vem como investidor de fato, ele quer ter uma previsibilidade, pensamento de longo prazo, a gente organiza um processo para ele não ter problema. Então ele vai lá, compra onde ele consegue de fato ter a segurança que não vai ser uma troca de síndico que vai fazer ele perder o investimento dele. Ou ter qualquer tipo de dor de cabeça jurídica por conta de uma coisa que, teoricamente, vem para agregar. Sim.
Aí vira uma dor de cabeça, em vez de ser um investimento, vira um BO. São os novos modelos de negócios, comércios e relações que se estabelecem com efeitos de direito no nosso mundo, na nossa era digital tão dinâmica. E aí agora eu quero saber um pouco da questão do marketing. Como isso... Porque o Ayrton é assim, né? É multifacetário, ele atua em diversas áreas. Eu acho que porque o digital te permite isso também. Porque se você fosse fazer isso fisicamente, você não ia conseguir dar conta de tantas empresas, não é isso? Não, sem dúvida. O digital ele acaba ajudando a gente se escalar e escalar mais rápido o negócio em si, seja em questão de receita, seja em questão de distribuição, né? Então, a gente até não tanto tempo atrás ficava muito refém só do ambiente físico, por mais que já existia internet, não era algo que de fato qualquer empresa conseguia atuar. Então, hoje mesmo uma empresa que não tem ali a venda efetivamente feita online, o online ele é um canal tanto para você adquirir cliente, quanto para você gerar experiência para o seu cliente, para ser um comparativo também de consolidação de marca, porque tem uma frase que eu não sei de quem é o dono, mas o mais conhecido vence o melhor, e é verdade hoje no ambiente que a gente está. Não adianta você ter a melhor empresa do mundo, o melhor produto ou o melhor currículo e ninguém saber disso, né? Às vezes vai vir uma outra pessoa, não necessariamente um iniciante, mas um profissional que não tem o seu gabarito e talvez vai vender mais caro, ou vai conseguir enriquecer de uma forma mais rápida. Porque e também vai desenvolver o digital melhor, é isso? Exato, e aí também vai do objetivo de cada um, mas para quem busca hoje uma melhora de vida, uma melhora de receita, ou ter uma... Eu não sou muito a favor da história do nômade digital porque é muito específico para alguns casos que dá para funcionar. Mas se você está viajando, por exemplo, e você está organizado no ambiente digital, não só na questão do marketing em si, mas um controle de sistema adequado, toda uma parte de gestão online, você está viajando, você consegue ver o que sua empresa está executando. Se você está muito ali no caderninho ou só dependendo de indicação, você não tem previsibilidade, ou se você sai, meu Deus, o que vai acontecer com a minha empresa, né? Exato, e aí eu vou puxar aqui um adendo, porque eu trato do tema do nômade digital, inclusive academicamente, porque por mais que a gente às vezes não goste de ter uma vida dinâmica no sentido de tanto deslocamento, às vezes se faz necessário, se faz imperativo. E aí o meio ambiente digital facilita imenso, né, Ayrton? Porque a gente precisa, como você disse, se organizar de alguma forma, a gente consegue fazer diversas reuniões e tudo mais, mas você cai numa armadilha, eventualmente, se você não está atento, que é, dependendo do lugar onde você está e estabelece uma determinada relação contratual de consumo, qualquer coisa que tenha efeito de direito, a legislação muda em cada local. E aí você às vezes se obriga a uma coisa acostumado com a legislação do seu país de origem, que lá não é lícito ou que lá a obrigação é diferente, a responsabilidade é mais longa. Então há necessidade, vou puxar a sardinha do direito internacional, para você conseguir congregar todas essas legislações, fazer no direito comparado uma avaliação mínima dos seus riscos, do que você está se empenhando, do que você está se obrigando. Quando você tem um dinamismo de vida no meio ambiente digital, você vai ser meu cliente. Então, já que você tem essa facilidade, esse dinamismo na rede, né? Porque você sempre, com vários negócios, você tem que estar antenado a isso. Agora, você me disse, você atua mais no Brasil ou tem atuação internacional também? Porque se tiver atuação internacional, há essa necessidade de olhar no meio ambiente digital a sua responsabilidade jurídica no direito comparado dos diversos lugares que você atuar, né? Não, sem dúvida. Eu acho que é muito esse o ponto, que muitas vezes as pessoas pensam no lado positivo da coisa, mas não entendem a responsabilidade do que precisa ser feito para não ter problema. Porque muitas vezes você só vai entender quando o problema já existe, quando às vezes você já quebrou o seu negócio, né? Então, hoje na empresa... A gente já atuou em alguns lugares fora do Brasil, tem escritórios que têm atuação fora, especialmente nos Estados Unidos, tá? Mas, em geral, a maior parte da atuação é aqui no Brasil. Mas eu sempre tive muita atenção para isso e eu vejo muitas vezes as pessoas vendendo situações como se fosse tudo muito simples e a gente sabe que não é assim. Não é bem assim. Quando você faz um trabalho mais informal, ou a parte do nômade digital que
não de quem consegue ter atuações em vários lugares, mas a pessoa que faz um freelancer de design ou algum outro tipo de serviço que você consegue fazer efetivamente em qualquer lugar. Se você é um individual, tudo bem. Agora, se você é um grupo, se você é uma empresa, fica numa responsabilidade. é muito complexo, porque às vezes você não tem noção de onde você está pisando. E ainda mais nos Estados Unidos, porque a legislação Exato. oscila em cada estado, tá? Exato. Tem uma liberdade legislativa maior, né? Não é, tem a legislação federal, tudo mais, mas há uma liberdade para que cada estado atue de uma determinada forma com uma grande independência. Então você fica tendo que estar antenado ainda mais na questão legislativa, né? Não, exatamente. Fora a questão dos órgãos, né? Então, próprio marketing para advogados, existem questões muito específicas. O marketing para médicos, para dentistas, né? A gente tem muito cliente nessas áreas. E é extremamente delicado, e às vezes as pessoas acham que é só sair fazendo. Não é bem assim. E aí o processo administrativo vem para o cliente, vem muitas vezes um processo para a própria empresa que está prestando serviço. Então, quando a gente vai para o ambiente digital, é importante a gente entender de fato, porque começou a se reverberar muito sobre LGPD. Exato. Que é algo que acho que muita gente começou a entender, não tudo, mas o mais importante, que é que você não pode dar dados para todo mundo. Mínimo, né? Esse é o mais básico, mas o resto que compete fica um pouco mais vago e as pessoas muitas vezes não têm informação. E como a gente tem muita gente na internet vendendo facilidade para absolutamente qualquer tipo de serviço e produto que tem, muitas vezes a pessoa vai cometer erros sem ter noção que ela está errando. Né? Exato. É o que você falou do viés do empreendedorismo no meio ambiente digital, que no início você teve que ir fazendo, né? E sem saber direito onde estava pisando, mas com o tempo aparecendo os problemas, aí vocês vão ter que analisar melhor essa atitude, porque não tem uma regulamentação muito específica na rede. Sim. E o negócio acontecendo, né? É o trocar o carro com a roda com o carro andando, mas hoje se existem, tem evoluído, mas eu vejo que muito o trabalho que você vem desenvolvendo e é extremamente importante, não tem muita gente no meio jurídico falando sobre o digital ainda, né? E é algo que não é o futuro, nem o presente, já é até um pouco passado, porque já tem um tempo passado. Que as coisas estão acontecendo. O que hoje está acontecendo é problemas que estão aparecendo de uma forma mais intensa, as pessoas estão pedindo mais ajuda e o pessoal está buscando ali tentar entender. Um direito, é o que eu falo, é um direito muito rico que a gente está criando o direito para atender os clientes. Exato, e tem quantas profissões não tem saída, né? Então você vê, por exemplo, inteligência artificial. A gente sabe que existe isso até por filmes há anos, né? Agora, de fato, quando chegou a nós, tem basicamente para o grande público uns 2 anos. Exato. Todo mundo agora falando sobre ChatGPT e etc. Mas ainda é algo que ninguém sabe até onde vai, o que pode, o grande público. Existem os estudiosos e os especialistas que entendem um pouco mais. Mas existe muito até medo, até talvez por ficções que aparecem por aí. Teoria né? de conspiração. É novo, né? Então Sim. Eu falo que eles são precursores, esses novos empresários, os jovens empresários e também os empresários que já estão há mais tempo no mercado, que têm um mérito ainda maior de se transportarem para o meio ambiente digital, terem que se adaptar porque já estão ali há anos trabalhando no meio ambiente físico, maiormente, e de repente tiveram que, para manter os seus negócios, manter as suas empresas, se adaptar a essa nova realidade, que não é fácil. Uma coisa é você nascer com o meio ambiente digital já ali inerente à sua realidade, outra coisa é você ter que se adaptar a isso, né? É tudo muito novo. A gente costuma brincar que a gente é a última geração que já viveu o mundo sem um pouquinho do digital, né? E daqui para frente todo mundo já nasce com o meio ambiente digital sendo a sua realidade, o que se torna um pouco mais fácil.
mas é essa geração, é esse momento que está construindo o novo no digital. Tanto os empreendedores com coragem de irem se lançando aí nas novas atividades, nos novos modelos de negócio, com risco, porque você vai ter que ter o ônus de cumprir com as obrigações legais. Mas quais são elas? Se o meio ambiente digital é novo, tão dinâmico e ainda não está regulamentado. Então nós profissionais de direito, nós vamos tendo que criar com observância na base do direito, na estrutura do direito, nos princípios de direito, um direcionamento para que a gente possa ter garantido os direitos fundamentais, como a privacidade, que traz a LGPD, e outros tantos direitos fundamentais assegurados já pelas constituições e pela legislação internacional. Mas a prática, o dia a dia, a realidade está sendo construído agora. Por exemplo, a questão de gestão imobiliária, a gestão dos aplicativos de transporte, né, de alimentação, o digital no marketing, porque disso tudo surge o marketing digital, surge a educação, a gente falou da empresa de educação, surge a educação no digital. Isso que nós estamos fazendo agora é uma forma de informar, de trazer educação pelo digital, então uma super vantagem. Mas quais os limites, quais os desafios disso e o que vem adiante? Você se sente seguro para atuar? Apesar do seu... Eu vejo pela nossa conversa, pelo que eu já sei de você, que é alegria imensa, você está indo de braçada, olha o sorriso. Mas e aí, a segurança jurídica, você sente? Olha, a gente trabalha o máximo possível dentro do que tem na ambiência já para estar bem organizado até pelo nível de cliente hoje que a gente atende, né? Mas eu vejo que ainda tem muita brecha e tem muita coisa que existe talvez mais de uma interpretação que não está bem escrito, né? Que não está totalmente consolidado e acaba muitas vezes sendo algo de opinião. E opinião de cada caso às vezes pode ser um perigo, né? Sim. Porque se você pega uma orientação errada e depois que você já está num certo nível, você consegue acessar outros níveis de profissional e etc. Mas como não é algo muito geral, quem está começando, quem está se consolidando, fica muitas vezes no escuro. Eu vejo que a maioria dos profissionais já estão começando a entender que você fecha um negócio, você tem que ter contrato, já é um começo. Tem que ter responsabilidade. Né? Já é um começo, Sim. Porque antigamente, né, eu lembro do meu pai se orgulhar de assinar negócio em papel de pão. É legal, mas na prática não é como funciona hoje. Ele já não faz mais isso, claro, mas é importante a gente entender minimamente, pô, eu vou prestar um serviço, eu preciso ter um contrato, eu preciso ter as garantias das entregas, eu preciso ter o que eu vou ter de prazo, porque a maioria já faz um contratinho básico. Aí todos os contratos é Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copia e cola. Olha, isso é o que para os nossos ouvidos, caros colegas advogados? Não é o que eu faço, mas é o que o mercado pratica. É basicamente o mesmo contrato, sem entender as nuances muitas vezes do que vai acontecer, não coloca prazo, aí você fica refém. Aí tem a expectativa, muitas vezes o cliente fica desbalanceada, né? Porque se você não define todas as questões muito bem, fica complicado. Porque aí você dá brecha para ter problemas futuros. E né? às vezes o problema, a demanda é muito grande, porque como a gente estava falando até anteriormente, há o que é contratualmente estabelecido, às vezes Ctrl+C, Ctrl+V, mas né, há também a questão do que se troca pela rede, e isso gera obrigações. Entre o cliente e o fornecedor do serviço, troca-se ali mensagens por WhatsApp e tudo mais, e aquilo hoje faz prova do que Sim. foi estabelecido entre as partes. Então, a gente vai no meio ambiente digital como se a gente estivesse só falando uma conversa, mas aquilo uma vez colocado, você tem um print daquilo que você salvou, eventualmente aquilo faz prova entre as partes. Né? Prova uma má-fé contratual, você contratou, estabeleceu uma coisa, mas depois ali no WhatsApp você se comprometeu a outra, o que vai valer? Porque ali foi a sua intenção clara, né? Não uma formalidade posta, às vezes um contrato de adesão. No WhatsApp a gente pode mostrar que o cliente, que o nosso cliente, que o fornecedor, ele teve ali uma outra intenção, ele te ofereceu mais por livre e espontânea vontade. E aí o que vai valer? Então você fica à mercê de vários cuidados que você tem que tomar na rede com a tratativa do seu cliente, que na hora da empolgação para fechar o negócio, todo mundo vai falar, não, mas eu faço, tá no contrato assim, mas a gente faz diferente. E aí, na hora que dá um problema, o que vai valer? Então, Sim. São os riscos do digital.
esse é um ponto muito importante. Eu vejo em ambos as esferas, tanto na imobiliária quanto do marketing, que às vezes até o próprio cliente não tem muita noção, né? Então, por exemplo, vamos falar de imóvel. Quando você dá um ok de uma proposta, você aceitou. Seja no WhatsApp, tudo bem, você não assinou o contrato, mas você aceitou a proposta. Exato. Você não pode falar que você não aceitou. E aí isso pode dar uma brecha para uma via jurídica, né? Porque o contrato, ele tá lá para vocês, muito melhor que eu para falar, mas tá para por todas as cláusulas, o que rege, quais são os prazos Faz e lei etc. entre as partes. Faz o que tem que ser feito ali bonitinho. Mas se você falou, vamos falar agora do marketing, que pô, eu vou prestar uma assessoria de marketing que tem um escopo totalmente online, mas no WhatsApp você falou, mas fica tranquilo que eu vou te entregar uma revista e um outdoor, você vai ter que entregar uma revista e um outdoor. Né? Então esse é um ponto que às vezes as pessoas não entendem. E o custo é outro, né? Totalmente. E aí, às vezes, a empolgação, ou é o vendedor que não contou para o time, né? Ó, o contrato é esse. Aí depois você descobre que prometeu X, prometeu Y, etc, etc, etc. Que isso é um negócio que acho que todas as empresas de marketing já sofreram algum problema nesse sentido, porque vai bater meta, etc. Às vezes as pessoas se empolgam, é meio que padrão. Aí com o tempo você consegue ir minimizando, treinando e algumas vezes você vai ter que entregar um serviço que não estava ali bem. Vai ter que bancar. Vai ter que bancar, perde margem ou às né? vezes até paga do bolso. Eu já vi muito isso acontecer de a pessoa tem que pagar no bolso se ela quiser honrar o compromisso. Porque senão dá uma responsabilidade subsidiária para aquela pessoa, a responsabilidade objetiva direta vai para a empresa que foi contratada, mas depois a empresa contratada pode ir atrás daquele colaborador, eventualmente, ou funcionário, que se obrigou em nome da empresa indevidamente. E isso também se prova através da conversa do WhatsApp, contratos eletrônicos firmados. Então, tudo hoje em dia faz prova do que foi estabelecido entre as partes. Exato. Então, a necessidade de estar atento ao meio ambiente digital significa prejuízos em somas vultuosas de dinheiro, eventualmente, que pode quebrar uma empresa. Exato. E um ponto, acho que legal até de deixar de dica, né? Quem está fazendo uma negociação via online, vou fazer uma videochamada. Grava. Porque aí você tem uma prova do que você negociou, porque também tem o fato de, você me falou. E às vezes a pessoa não falou. Pode existir má fé de ambos os lados. Sim. Se tem uma gravação, você está calçado. Se Avise você falou, que você vai tem gravar. que honrar. Você tem que falar, você solicita, pede para gravar, mas é um ponto muito importante. Sim. Que muita gente já perdeu dinheiro nesse sentido, porque aí você já assinou o contrato, você não quer desagradar um cliente, ou o cliente você acaba desagradando e aí o que poderia ser resolvido, às vezes você perde um contrato por conta disso. Então tem que ter esse cuidado. Então são alguns macetes que a gente vai aprendendo ao longo da vida. Depois de apanhar, né? Não, todo mundo do digital já teve algum problema nesse sentido, isso é um fato. Né? Então hoje a gente grava todas as reuniões, tanto para a segurança jurídica em qualquer esfera, quanto quando a gente falou de parte comercial. Mas mesmo quando você está em atendimento, faz muita diferença. Até porque quando você começa a atender grandes clientes, muitas vezes não é o dono do negócio ou alguém da diretoria que vai estar envolvido. Sim. E às vezes a pessoa precisa ver uma gravação por conta de uma estratégia, etc. Então até não só o lado negativo, mas uma forma de trabalho. Mostra uma responsabilidade, né, ética da sua empresa para com o seu cliente, né? E para consigo mesmo, porque eu acho que a pessoa, quando ela percebe que você respeita o seu trabalho, ela vai pensar, bom, se ele tem esse cuidado com ele mesmo, com a empresa dele, ele vai também ter com a minha. Inclusive, você tem mais valor, né? Então você consegue, uma das formas de você cobrar mais é você se demonstrando um bom profissional, fazendo todos os procedimentos da forma mais ética e organizada possível. Porque se você faz tudo de qualquer jeito, ou quer ser o amigão, cara, as pessoas não vão te respeitar. Talvez você até seja um grande talento, talvez você tenha uma empresa muito bacana, mas as pessoas não vão perceber o valor de fato. Né? Então, pegar essas estruturas mais organizadas e ter um trabalho que é um conjunto de vários detalhes que faz a gente dar o próximo passo. Você vai entendendo, eu vou apertar um parafuso, aí entendi um outro ponto, aperta o parafuso. Errar faz parte, agora continuar, né?
que não é o melhor caminho. Então a gente vai ajustando rota. Como você falou, muito do direito digital ainda está em formação. E eu acho que o meio ambiente digital, se bem utilizado, ele vem trazer isso também. A possibilidade de a gente ter uma integração social maior, resolver as nossas atividades com maior rapidez, claro, em atenção com a responsabilidade de direito, a responsabilidade social, mas também utilizar isso de forma positiva para a gente ter mais tempo para as coisas da vida real, da vida física, que a gente não pode se abster, porque nós somos, na realidade, do meio ambiente natural. Então é usar o meio ambiente virtual, usar o meio ambiente digital para poder viver melhor o meio ambiente natural, que é o que está fazendo falta, né? O digital eu vejo que ele tem dois caminhos, e até linkando aí com inteligência artificial. É produtividade, né? Você consegue melhorar a tua produtividade, então, para um advogado que às vezes demorava 2 horas para 2, 3, um dia para verificar um contrato, às vezes com inteligência artificial você pode fazer isso, dependendo do nível do contrato, em instantes. Sim. Né? Com a ferramenta adequada, claro. Né? E também o ponto de você conseguir escalar melhor o seu trabalho e ter uma distribuição que te dê uma margem até para você conseguir sair mais do teu operacional. Né? Porque quando você consegue melhorar receita, caixa, né, e consegue distribuir, porque hoje a internet aumentou muito o custo, tá? Nos últimos 2 anos, a média nacional aumentou 5 vezes o custo do cliente no online, então muita gente batendo a cabeça por conta disso, que quer continuar mantendo o mesmo investimento, mas não dá, tá? Mas ainda é muito barato perante as grandes mídias, né? O que você gasta num mês para fazer uma campanha local, em qualquer uma das mídias, se você pega um jornal local, às vezes é o mesmo preço. Né? Então ele é mais democrático, você consegue escalar e aí você começa a ter essa liberdade para você poder aproveitar. E mesmo que eu brinco com o pessoal que eu não consigo desligar totalmente quando eu vou viajar, até viajei agora recentemente, mas eu brinco, é muito melhor eu poder resolver um contrato de bermuda na praia. Tá vendo? Né? Então, olha o nômade digital. Eu tenho uns 2 dias de nômade digital por ano, mas assim, brincadeiras à parte, você consegue desenvolver isso por estar no digital, por você conseguir olhar o teu sistema, você poder resolver algo por um WhatsApp. Né? Então tudo isso é muito importante. Então o online, desde que você não se torne um obcecado por ele, né? A boa medida. Ele vai te ajudar muito. Existem momentos da nossa vida que não tem jeito, você vai ter que extrapolar, é difícil você equilibrar todos os pratos, né? O tempo inteiro. Depois que você passa certos níveis da arrebentação, fica um pouco mais fácil. Mas, se você usar isso tudo com inteligência, você pega atalhos, né? Então tem que ser, tanto independente do tamanho da empresa, da função. Hoje tem inteligência artificial para ajudar em tudo. Digital tem N coisas que você pode utilizar, né? Desde ter uma nova fonte de receita, mesmo você sendo um CLT ali, fazendo uma venda online, por exemplo, seja você tendo um posicionamento melhor, existem N coisas que você pode fazer, né? Então ele te dá tornou até o crescimento e o enriquecimento mais democrático. Né? A gente nunca viu tantos novos ricos que nem a gente vê hoje. Pessoas que vieram do absolutamente zero e se tornaram milionários em 1, 2, 3 anos. Utilizando o digital. Entendendo como funciona o algoritmo, como funciona o jogo. Entendeu bem, né? Sim, entender como que funciona, alguns muito irresponsáveis em alguns momentos, e aí precisava do advogado para ajudar, e aí às vezes também você vai para o topo e cai, porque você não tem responsabilidade jurídica, ou você vendeu muito no informal e você não tem um embasamento técnico para isso, não tem uma estrutura organizacional que vai suportar, porque vender muitas vezes é até fácil, o problema é você perpetuar e se sustentar. E bancar isso com as responsabilidades, por isso a importância do direito digital também. Tomar um processo, né? Porque você não tem contrato, você não tem nada, a pessoa te dá um processo, ela pode falar muitas vezes o que ela quiser. O que ela quiser, exatamente. Você não tem nada regendo. Se você é uma empresa e se comprometeu e você não está antenado à legislação local, ao meio ambiente digital, o que eventualmente alguém gravou, o que você falou sem pensar, porque você estava me comentando uma situação que me chamou
a atenção da dicotomia do meio ambiente digital. Eu estava numa viagem de lazer, estava de bermuda assinando um contrato. Quando a gente está no meio ambiente físico e a gente vai se colocar para negociar ou para assinar um contrato, parece que a gente se formata com uma atenção maior para aquele momento, para a formalidade daquele momento. E aí parece que a atenção em relação até às responsabilidades assumidas são uma. Então, quando você está num ambiente mais informal, o que é permitido pelo meio ambiente digital, fazendo a mesma função, que é assinar um contrato, assumir uma responsabilidade, às vezes aquela distração do local, se você não estiver preparado, que essa é a nossa primeira geração que está tendo que lidar com isso, se você não estiver preparado e ligado que apesar de eu não estar num meio ambiente físico, formal, de contrato, de assinar um contrato, a minha empresa, tal, não, eu posso aqui nessa praia estar assumindo uma super responsabilidade. Sim. O meio ambiente digital me proporciona isso, mas eu tenho que lutar contra a minha a natureza humana de se colocar em determinados locais e aí sim trazer à tona aquela formalidade, aquele raciocínio com um viés mais direcionado para cada ambiente físico, e você está num ambiente físico que não é formal, fazendo algo formal e lembrar das responsabilidades que você está assumindo. Também é um trick, uma pegadinha aí do meio ambiente digital. Você não está naquele ambiente, mas você está num momento formal. Não, e o contrato digital, que é o que fez eu poder ir para a praia. Poder ir para a praia, né? No momento que eu estou viajando, mas continuar sendo o contrato da empresa, ele ajudou demais o processo de expansão, né? Não meu só, de qualquer empresa. Porque pensa se você tem mais de um escritório e aí o dono da empresa precisa assinar todos os contratos. Exato. Como que você tem que ficar mandando por correio? O tempo que você perde, o tanto de negócio que se perde nesse meio período. Deslocamento para ir lá. Hoje, assim, na parte do marketing não tem nenhum contrato hoje nas minhas atuações que não seja online. No ambiente imobiliário ainda tem alguns casos, mas assim, é 10% ao mês, num mês que muita gente quis assinar, né? Então a gente conseguiu ter um ganho de produtividade muito grande. E isso é lucro, né? O que às vezes as pessoas não param para pensar, e até quem ainda tem um pouco de existência, hoje você paga às vezes pacotes de contrato anual, você pega 500 contratos para mais, você paga menos de R$1.000. Aí, que preço que tem essa economia? Exato. Né? Para você conseguir, mas eu tenho alguns clientes que não, tudo bem, os clientes que você não gosta, você manda por pombo correio, por Sedex, por onde você quiser, mas eu te garanto que a grande maioria não vai querer. Não vai. E aí você vai conseguir vender muito mais, o teu time vai produzir mais, ele vai ter mais tempo para fazer. Aí depende do negócio, mas um ambiente de vendas, ele vai ter tempo de vender. Você acha que o seu time, Ayrton, consegue explorar bem a questão, por exemplo, de um trabalho remoto? Como que você lida com essa questão, pegando esse gancho? Você libera o pessoal para trabalhar remoto, acha que produz da mesma forma, ou você ainda é mais tradicional, conservador nesse ponto? Depende um pouco de função e do negócio. Mercado imobiliário eu não gosto. Existem pessoas que conseguem ser produtivas, mas assim, conta nos dedos, tá? Mas dá para fazer. É porque é um ambiente que você tem muita troca, velocidade, atendimento presencial, na maioria dos produtos. Quando a gente fala, por exemplo, de investimento imobiliário, hoje a gente tem vários atendimentos que é 100% online. Tá. Né? O time está próximo até por resolução de problemas. Eu vejo que a eficácia na resolução de problemas ela ainda é diferente. Existem hoje tecnologias ótimas para isso e tem empresas que se adaptaram super bem. Então eu não gosto de falar regras absolutas, mas para nós, em ambos os casos, a gente busca mais o presencial, mas na parte do marketing tem algumas pessoas 100% online. Tá? Que funciona bem. Porque funciona bem, mas é muito na base de senioridade. Porque na minha visão, pessoa que não sabe o trabalho ainda, você precisa estar no ambiente, você precisa estar próximo de pessoas. O trabalho é diferente. O crescimento, a rampagem, né, que a gente fala de crescimento intelectual, de produtividade, ela é mais rápida. É impossível? Claro que não. Né? E aí vai variando de cada negócio. Né? Você pega empresas de tecnologia, etc., tem mais facilidade do que outros negócios. Tá? Mas as pessoas que eu tenho em casa são pessoas porque elas não moram na mesma cidade que tem o escritório,
Então, naturalmente, não tem como estar ali o tempo inteiro, mas a gente criou métodos para melhorar, seja um ambiente online que você consegue ter o acesso na mesma hora que precisa, né? Então, você vai adaptando e cada vez mais tem isso. Mas eu vejo que é muito sobre o que funciona com você e as pessoas que você tem ali, né? E o nível técnico que cada um tem. Mas eu entendo que o home office, ele é muito interessante para você. Chega um momento que você tem que escalar, e aí vai variando de cada tipo de negócio. Mas na minha opinião pessoal, tem que ser um profissional que já tem uma senioridade ali, um pleno, um sênior. A pessoa que está muito começando, é importante ela estar ali naquele dia a dia, respirando o negócio. Importante. E você falando isso me fez pensar no que a gente estava comentando do equilíbrio do uso do meio digital. Porque olha a gente, por exemplo, a gente poderia estar fazendo isso virtualmente, você no seu escritório, eu no meu e tudo, mas a gente sente que é diferente a energia, o contato, para a hora do desenvolver o trabalho, estarmos juntos. Sim. Passar isso pelo meio ambiente digital, tornar isso acessível para quem nos ouve, é muito melhor, muito mais rápido, evita que as pessoas tenham um deslocamento desnecessário e torna o conteúdo mais acessível porque fica gravado, depois a pessoa vai lá e assiste. Mas o desenvolvimento do trabalho em si, ele fica muito melhor, ele agrega muito mais quando a gente está no presencial. Então é esse equilíbrio, é buscar o caminho do meio, como em tudo na vida, buscar o equilíbrio. Temos o meio ambiente digital? Sim, ele é ótimo, sim, ele facilita, ele viabiliza o spread, o espalhar do conhecimento de uma forma muito mais dinâmica, ou de uma informação digital para o marketing digital, ou a facilitação da atividade do short stay ou long stay por aplicativos e tudo mais, sim, mas na hora de executar o trabalho que vai dar base para aquilo, ainda é muito importante a troca humana, o calor humano, a gente está aqui sentindo a energia um do outro, passando conhecimento um para o outro, desenvolver esse trabalho junto, o fator humano é muito essencial ainda, né? Sim. O online, ele é um canal, né? Então, nós estamos aqui conversando... Frase, o online é um canal. Aí, pronto, aí, então temos uma para isso. Online é um canal, né? Não é a nossa vida é isso aqui, né? Então, nada vai mudar. O trato humano é diferente. Quando você está próximo, é o que eu falei, sobre resolução de problemas é muito diferente. Porque você não tem que entrar numa call, você puxa a pessoa que está do teu lado e resolve. Não tem pra onde você correr, né? Online você conta uma história ali e você consegue, daqui uma meia hora a gente conversa. Patrão agora. Não, mas eu vejo mesmo, a resolução de problema quando o pessoal tá junto é diferente. Mas por isso que a senioridade é importante, maturidade de não fugir do que tem que ser feito. Né? Mas eu vejo que o que muitas vezes as pessoas não entendem quando vai utilizar o digital é que, vamos falar de um mercado tradicional, um ponto de venda, por exemplo. Um ponto de venda, não necessariamente você vai vender online, mas você consegue gerar demanda online para as pessoas te conhecerem e irem na sua loja. Exatamente. Então existem vários, eu já tenho, não vou falar o nome por LGPD, mas... tem um cliente nosso que era uma rede de varejo relevante, tá? Que estava investindo muito dinheiro em e-commerce e não estava conseguindo se encaixar, porque ela estava querendo que o e-commerce fosse o principal canal de venda, e não era. O e-commerce, na maioria dos casos, ele é uma fonte de receita importante, mas ele não é o principal canal para quem tem loja física. O principal canal é a loja física. E aí mudaram a estratégia para chamar as pessoas para ir para a loja. Que interessante. Aí o retorno sobre investimento passou de 30 vezes. Então é bastante diferença. Não era mudar para o digital, e sim usar o digital para trazer canal. O pessoal para a física. Interessante. E aí até uma das coisas que eles fizeram que funcionou muito bem foi os gerentes fazerem vídeos do dia a dia, vídeo do produto que chegou. E aí estava pensando, e eles até usaram o Global, que não funcionou. Gente, é maravilhoso se vocês puderem contratar Global, tá? Não é esse o ponto, mas às vezes o dia a dia em um vídeo simples, porque às vezes a gente pensa um negócio que é o drone, é o vídeo com a câmera de 50 mil reais, não é isso. Às vezes seu cliente só quer entender o que você está fazendo, né? Entender o que tem ali na loja naquele momento que ele quer comprar, e ele olhou e falou, que legal, chegou a air fryer ali que eu estou precisando. Legal, vou lá. O dia a dia. É o dia a dia, então isso funciona muito.
Então, às vezes a gente não entende como que utilizar esse canal ao nosso favor, que aí vai em várias coisas que a gente conversou, sobre liberdade, sobre como conseguir consolidar as coisas de uma maneira diferente. Então, uma dica que eu dou é muito entender de fato, dentro do teu nicho, o que você pode fazer. Então, o advogado, quero fazer um infoproduto, quero escalar dentro do meu escritório trazendo mais clientes, quero criar uma nova linha de receita. Qual que é o objetivo? Dentro dessa estratégia existem uma infinidade de coisas. Eu tenho uma loja. Eu quero fazer e-commerce. Talvez ele não vai te deixar rico, mas ele vai te ajudar a ficar mais conhecido. E aí faz sentido. Aí vai te ajudar porque tu quer fazer uma expansão de franquia, tu quer ser conhecido a nível nacional, vão te ligar quando tu fizer a tua expansão de franquia, um monte de gente no Brasil inteiro conhece. Então, beleza, tu ganhou alguma coisa ali. Uma marca conhecida, mais vista, né? Então, é estratégia. Qual que é o objetivo, né? É que muitas vezes o pessoal vai pra internet modo barata tonta, né? Você não sabe o que você quer, como que você quer. É a questão da nossa primeira geração, é o que eu falo. Parece que não, mas somos corajosos de estarmos aqui desvendando e desbravando esse novo meio ambiente e atuando nele. Porque não tem regras postas, você também tem que agir nele e está se aproveitando. Eu imagino para você conseguir diversificar a sua área de atuação, tudo bem, você poderia fazer isso sem o digital, mas seria muito mais inviável se você não tivesse o digital. Exato. Sem dúvida alguma, eu não teria tido nem metade do meu resultado hoje, nem vou falar do marketing, que é mais óbvio, mas na parte imobiliária, sem o digital, isso é um fato, né? E aí você entender e estudar, seja quem tem às vezes a condição de ter pelo menos uma parte do marketing interno de suporte, ou ter um bom parceiro, ter um contexto profissional que ficou mais caro, Sim. E aí é onde muita gente não conseguiu virar a chave e tem tido dificuldade, porque não é barato um bom profissional. Né? Em qualquer área, na verdade. Qualquer área. A arrebentação do digital era muito baixa. Todo mundo acha que entende de marketing. Você vê 3 vídeos na internet e fala, nossa, não preciso de ninguém. Vou fazer o 6 em 7 que o pessoal fala de lançamento, ou vou multiplicar. Eu brinco em alguns casos, às vezes vem o cliente querendo triplicar o faturamento dele em 3 meses. Ele demora. O fator tempo também, né? Porque, você demorou 10 anos para construir tua empresa. Você quer que eu triplique teu faturamento em 3 com 5 mil reais de campanha? Não existe isso, né? Então, a gente tem que entender isso. Mas como na internet existe muita irresponsabilidade, parece que tudo ficou muito fácil. É só fazer assim que eu sou milionário. Eu vi até uma vez um influenciador falando, quer ficar rico? Pega o celular, pega alguma coisa que você entende, você vai ganhar 50 mil reais. Eu falei, poxa... Que irresponsabilidade social jogar isso, né? Então a gente se sente meio assim, então o que eu tô fazendo da minha vida, né? Você tem que ralar. Achei até que eu tava num caminho bacana, que eu era um pouco inteligente, acho que eu não sou muito, não. E é complexo, né? Claro que você pode literalmente pegar teu telefone e desenvolver uma estratégia que você ganhe milhões, dá. Mas não é simples, não é o comum, você tem que estudar, você tem que ter um bom produto, você tem que ser uma autoridade no que você faz. Exato. Para você se perpetuar, senão é uma porrada, que legal, ganhei 1 milhão. Tudo bem. Aí você não tem cabeça, aí você compra um carrão, você compra uma casa, não sei o quê. Você vê tem 13 reais na sua conta, né? Não vai resolver. Né? Então é importante a gente ter esse discernimento e conseguir construir algo que de fato vai ser sólido em todas as etapas e cada evolução que você vai indo, tomando mais cuidado com as decisões, onde você assina, como que você faz, para ter uma segurança e de fato perpetuar. Porque mais tem aventureira. No digital vai ficar marcado para sempre. É o risco maior, eu falo. Porque o que a gente fala na rede, o que a gente coloca numa rede social, alguém pode estar gravando. E diferente de uma conversa física, se ela não for gravada
e colocado assim para as partes que está sendo gravado para que possa ser utilizado, aquilo fica ali entre as partes, mas uma colocação errada, que pode acontecer, somos humanos, aquilo marca a sua imagem. Então, você pode ser cancelado, né? Você pode ser, olha, ainda existe isso, você cansa, olha que pesado o termo, né? A gente não para pensar, mas é pesado uma pessoa falar, nossa, eu fui cancelado, quais os impactos na saúde física, na saúde emocional para uma pessoa que escuta e vive isso. Então, a necessidade de uma responsabilidade muito maior no meio ambiente digital, uma entrega muito maior, uma coragem muito maior. Por isso a necessidade de uma legislação também que dê um norte melhor para essa atuação e que a gente saiba ter essa responsabilidade na rede, mas também que não, como o Ayrton falou, não adianta acreditar em milagre, que você vai se lançar, vai se expor na rede de uma forma irresponsável, sem pensar nas responsabilidades de direito e também para a sua vida pessoal, achando que isso vai te tornar milionário. Não é assim. O meio ambiente digital, ele é um canal, como o Ayrton falou, que deve ser usado com responsabilidade. E todo esse estudo que a gente vem traçando e fazendo, analisando os vários aspectos da sociedade, governança, minorias, empreendedores, empresários, os próprios colegas advogados, judiciário, é para tentar entender melhor esses limites de atuação que a gente pode fazer no meio ambiente digital de forma positiva, mas também a necessidade de um olhar crítico e falar, nem tudo vale a pena. Sim. Né? Nem tudo vale a pena. Há de haver a justa medida, um equilíbrio para que não haja uma responsabilidade de direito negativa para diversos processos e para que a gente possa utilizar o meio ambiente digital e não ser utilizado por ele. Então agora eu vou pedir para o Ayrton fazer aí um fechamento, um briefing para a gente dessa nossa conversa, desse bate-papo, de como ele enxerga o meio ambiente digital, os aspectos positivos e negativos, para o empreendedor, para o empresário, aqueles aspectos que ele acha necessário o empresário estar atento diante da vasta experiência dele de sucesso e fazer aí o nosso fechamento da nossa conversa de hoje. Basicamente, quando a gente pensa em trabalhar no digital, é um conjunto de fatores quando você quer ter uma perpetuidade, né? Então você trabalhar sob contrato e entender a legislação do jogo que você está jogando, isso é extremamente importante. Você, de fato, ter o entendimento de qual que é a melhor forma de se posicionar, até a gente falou aí sobre possíveis cancelamentos, eu acompanhei alguns casos, até de pessoas que eu conheço, é super delicado, então entender como que você se expõe ali no ambiente digital, se aquilo conversa com o teu público, né? Se você pode ser polêmico ou não, que isso depende de como você faz a polêmica, pode te dar um resultado e talvez seja o posicionamento que você precisa para dar alavancagem ao teu negócio. Dependendo do tipo de negócio que você tem, não faz muito sentido. Então, entender a melhor forma de conduzir isso, né? E a gente sempre buscar cada etapa que a gente vai evoluindo tá o mais próximo de profissionais que vão nos auxiliar de fato a dar aquele passo. Especialmente quem aí às vezes conseguiu ganhar um dinheiro um pouco mais rápido, porque a maioria das pessoas não ganha dinheiro rápido, é uma construção. Mas quando você consegue dar uma alavancagem muito grande, mais ainda, porque normalmente você não tem a cancha, você não tem aquele casco, né, da jornada, né, que foi muito rápido. Então às vezes você tem 2, 3 pessoas no teu time, você nunca fez um contrato direito, você nunca teve uma orientação, então você tem que de fato buscar essa ajuda. Então é um canal incrível, vai ajudar alguns a enriquecerem, outros até se tornar milionário, bilionário, mas vai ajudar, no geral, quem usar direito a ter uma vida mais digna, ter uma liberdade melhor, né? Você saber utilizar uma inteligência artificial, você saber utilizar online. Então, a dica é responsabilidade, né? Saber entender cada etapa que você está e como que você faz isso da maneira certa e buscar o conselho das pessoas certas, porque hoje a gente vê muitas pessoas irresponsáveis por aí falando como se o mundo fosse, né, super simples tudo, e não é bem assim, né? Então, por mais que seja muita coisa sendo desenvolvida no direito, tem muita coisa já feita. Então, vamos olhar o que já tem para não ter problema. Então, minha dica final é essa, né? Responsabilidade, entender onde você está pisando, perguntar para quem já conseguiu se consolidar
né? Pedir mentorias e estudos para entender onde você vai buscar esse conhecimento adequado para você conseguir se perpetuar. Olha, eu estou assim muito agradecida pela sua presença, por você se dar um pouquinho para a nossa audiência, dividir o seu conhecimento, a sua experiência que facilita, evita muitos tropeços aí para o empresariado e traz uma reflexão para quem é do direito de como a gente deve se preparar e atuar para atender esse tipo de demanda do empresariado também. E para mim ficou a frase de que ele me disse que nos disse que a internet, o meio ambiente digital é um canal, né? Ele não é um fim, sim, ele é um canal. E eu vou complementar com a minha, puxando a sardinha, é um canal para que a gente possa usar o meio ambiente digital a nosso favor e não sermos usados por ele. Então aqui a gente traz para vocês, mais uma vez, mais uma oportunidade de aprendizado de todos nós, para que a gente possa usar o meio ambiente digital tendo em vista a dignidade do ser humano, o melhor aproveitamento do nosso tempo nesse ambiente físico em que nós vivemos. Eu agradeço a companhia de vocês e ficamos por aqui até a próxima live. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada, Igor.